Fui policial militar por mais de 10 anos. Pedi baixa da corporação quando não aguentei mais ver a violência do nosso país saindo do controle. A rua estava cada vez mais pesada e assim que surgiu uma oportunidade de emprego mais tranquila, eu entreguei a farda. Mas de toda a maldade e gente ruim que enfrentei nas ruas, o pior trauma que eu carrego não veio de um tiroteio com bandidos, e sim de um chamado muito estranho no meio da madrugada. Fomos atender a uma ocorrência, meu parceiro e eu, na nossa viatura. Eram mais ou menos 11 horas da noite, e fomos para uma região mais afastada da cidade, numa área cheia daquelas chácaras grandes que o pessoal aluga para fazer festa de fim de semana. Fomos para lá porque um grupo de jovens ligou para a polícia desesperado. Eles falaram que tinha alguma coisa no lado externo da chácara vigiando eles, que algo muito ruim queria fazer mal a todo mundo ali. E, infelizmente, não era novidade nenhuma que nessas chácaras aparecesse gente mal intencionada para assaltar o pessoal ou fazer coisas piores. Então, fomos para lá o mais rápido que a viatura aguentava. Naquela noite, fomos apenas eu e meu colega na viatura. Pelo que a central da polícia repassou no rádio, os rapazes tinham conseguido se trancar dentro da casa principal da chácara e estavam a salvo por enquanto. Eles falaram que tinha apenas um sujeito rondando o local. Disseram que ele tinha pulado um muro bem alto e estava lá de cima observando todos eles. Eles perceberam que o cara ficou encarando o grupo. E é aqui que a coisa começa a ficar muito bizarra. Por favor, venham rápido porque esse homem tem asas. Foi exatamente isso que a central repassou no rádio, dizendo o que o rapaz tinha falado no telefone. Nós até pensamos que eles poderiam estar sob o efeito de alguma droga ou muita bebida. Era uma festa, afinal de contas. Não estou querendo julgar ninguém. Nós estávamos indo para lá de qualquer jeito para checar a invasão, mas um homem com asas simplesmente não era possível. E era justamente sobre isso que eu e meu parceiro íamos conversando no caminho. Chegamos depois de uns 10 minutos dirigindo pela rodovia estadual, bem perto de um cemitério que tem por lá. Quando chegamos, logo reparamos que os muros da propriedade eram altos demais. Eu acho que deviam ter fácil uns 6 metros de altura. Talvez o dono tivesse construído muros tão altos assim, por questão de segurança mesmo. O portão principal estava escancarado quando nós entramos com a viatura no terreno, porque eles já tinham avisado que não iam sair de jeito nenhum. Disseram que, quando a gente chegasse, era para entrar direto sem problemas, porque eles não queriam se arriscar no escuro. Nós olhamos pelas janelas e portas de vidro de correr da casa e vimos um grupo de jovens todos amontoados, olhando para a gente. Eram umas 7 ou 8 pessoas, entre moças e rapazes. Quando eles viram a viatura chegando, abriram a porta de vidro na mesma hora e 2 rapazes vieram correndo na nossa direção. Eles falavam sem parar, virando o rosto toda hora para o alto dos muros, dizendo que até 1 minuto atrás aquela coisa estava ali. Nós perguntamos como era esse homem, se ele estava segurando alguma arma de fogo, uma faca, como era o rosto e esses detalhes. Mas eles responderam: "Não, policial, esse homem não estava segurando nada. Ele era totalmente careca. Eu não sei dizer se ele era muito branco, mas ele também não usava roupa nenhuma. Pode perguntar para qualquer um que está aqui dentro." Eles continuaram explicando, apavorados. Todo mundo viu. Quando ele ficou de pé lá em cima do muro, foi aí que a gente percebeu. Ele tinha umas asas grandes, brancas igual à pele dele, mas não pareciam aquelas asas com penas, entende? O rapaz virou e perguntou isso para o outro amigo que tinha saído da casa junto com ele. Todos eles pareciam ter entre 25 e 30 anos. Não, senhor, pareciam asas daquele jeito quando as pombas ou os urubus ficam sem penas, sabe? Todas fininhas, só no osso. O rapaz continuou: "É sério, meus amigos e eu não estamos mentindo para vocês. A gente estava bebendo, sim, mas eu e meu amigo aqui bebemos só uma cerveja. Se o senhor quiser, pode fazer o teste do bafômetro em nós." Todo mundo viu a mesma coisa, chefe, mas a gente não sabe para onde ele foi. A única coisa que eu consegui ver direito é que aquele sujeito estava sorrindo para a gente lá de cima. Não sabemos de onde ele saiu, nem como conseguiu subir num muro tão alto. Olha, nessa vida de polícia você aprende a ler as pessoas, a ver quando uma pessoa entrega que consumiu alguma coisa pesada, e os olhos dizem tudo. Eles pareciam perfeitamente lúcidos, só estavam morrendo de medo. Não paravam de olhar para os muros, para os telhados, mas quando falavam com a gente,
Eles olhavam firme nos nossos olhos. Então, nós falamos para eles que íamos dar uma volta ao redor do terreno para checar o local e fazer uma varredura. Eles agradeceram muito. Voltaram correndo para dentro e se trancaram de novo, ficando só espiando pelas portas e janelas de vidro. Eu e meu parceiro saímos, sacamos nossas armas e fomos dar a volta caminhando. Cada um foi por um lado, e a gente ia se encontrar na parte de trás da chácara. Eu fui pelo lado direito. O muro não tinha nada por onde alguém pudesse escalar. Era todo da mesma altura, totalmente liso. Tinha puro mato em volta. Dava para enxergar muito pouco porque, além de ser noite, o céu estava nublado e muito escuro. E quando eu estava quase virando a última quina do muro para encontrar meu colega, eu escutei o barulho de alguém correndo. Depois, o barulho foi direto em direção ao mato, quebrando os galhos e pisando nas folhas secas. E uns segundos depois eu escutei meu parceiro chegando correndo até mim. Ele parou, eu olhei bem para o rosto dele de perto, e o cara estava branco como papel. "Você viu?" Ele me perguntou quase sem fôlego. Eu respondi que não, que só tinha escutado alguém correndo e depois sumindo no mato. Só que aquilo não soou como um animal correndo. No começo eu até achei que fosse meu colega, mas o barulho foi direto para o meio do mato, e não beirando o muro. E meu parceiro me disse, tremendo: "O que aqueles rapazes disseram era verdade. Eu acabei de ver um homem sem roupa nenhuma, com ossos saindo das costas dele. Pareciam asas sem penas. Ele me viu, parceiro. Ele riu da minha cara e saiu correndo para o mato. Eu não sei o que eu acabei de ver, mas uma pessoa normal não era, de jeito nenhum. Sim, nós saímos correndo de volta para a entrada. Meu parceiro vinha muito nervoso, mas estava fisicamente bem. Ele me falou que com certeza aquela coisa já tinha ido embora, porque ele viu aquilo correndo numa velocidade que é impossível para uma pessoa, ainda mais se mexendo daquele jeito no meio do mato fechado, que foi exatamente como os rapazes tinham descrito. E quando nós chegamos no portão, meu parceiro não quis ficar sozinho na viatura, mesmo eu dando essa ideia para ele se acalmar. Os rapazes perguntaram se a gente tinha visto aquilo. Eu acho que eles perguntaram isso logo depois de verem a cara de pavor do meu parceiro. E foi ele quem confirmou, e disse que sim. Aí os jovens perguntaram se a gente podia esperar eles irem embora. Nós dissemos que sim, porque eles pediram pelo amor de Deus para acompanharmos os carros deles de volta para a cidade. E foi isso que nós fizemos. Eles demoraram uns 15 minutos para juntar todas as coisas da festa. Eles estavam com 2 carros, e nós fomos escoltando eles de volta para a cidade. Eles não queriam ficar lá de jeito nenhum. E vendo como meu parceiro estava nervoso no caminho de volta, e olha que nós éramos policiais armados até os dentes para nos defender, eu não consigo nem imaginar o pavor que aqueles jovens sentiram. Meu parceiro ficou afastado por uns dias, pediu uma licença médica para descansar a mente e depois voltou para o serviço. Ele me confirmou tudo o que me disse naquela noite, garantindo que tinha sido real. Ele viu um homem com asas, ou o que pareciam ser asas de osso, e sustentou essa história até o fim. Tem certas coisas que a gente encontra na escuridão em que o distintivo e a arma não servem para absolutamente nada. A única coisa que você pode fazer é rezar e ir embora. O medo tem um som muito específico. Para mim é o barulho de pés descalços correndo no assoalho de um quarto escuro, onde só deveria haver uma estátua de gesso. Aqui na polícia, nesses 15 anos de patrulha, eu já vi de tudo. A gente é chamado para umas coisas que a maioria das pessoas nem sonha que existe. Cada ocorrência abre mais a sua cabeça para o que o ser humano é capaz de fazer e para o que você pode encontrar ao abrir uma porta. Tenho muita história para contar, mas hoje vou falar de um chamado que a gente atendeu no estado do México, onde eu sempre trabalhei. Hoje eu não patrulho mais aquela região, mas na época a gente foi acionado por causa de uma briga na casa de uma senhora. A nossa colega do rádio não soube explicar direito o que era, só passou que numa casa lá no bairro de Lomas Verdes estava rolando uma confusão em família e que o negócio estava escalando para o ponto de alguém se machucar de verdade. A gente foi para lá na hora. Chegamos numa das partes mais tranquilas de Lomas Verdes, uma casinha de 2 andares bem ajeitada. A senhora já estava esperando a gente na calçada. Era uma mulher de uns 58 anos. Ela estava com uma cara de pânico, bem nervosa.
Mas a casa, olhando da calçada, estava num silêncio total. Não tinha nem vizinho olhando, o que é estranho. Sabe como é? Quando tem gritaria em casa, a vizinhança inteira sai para ver a fofoca. Mas lá, não tinha uma alma. A gente foi perguntar o que estava pegando, mas ela ficava enrolando. Então eu e meu parceiro tentamos agilizar, exigindo que ela fosse direta. Ela não parecia ter nenhum problema da cabeça, só estava apavorada mesmo. Pediu para a gente entrar. Nós passamos, e na mesma hora a senhora trancou a porta da frente. Ela viu que a gente estranhou o barulho da chave e logo soltou que fechou a porta para que a gente pudesse acreditar nela, caso visse a coisa. E claro, ali o alarme já tocou na nossa cabeça. O negócio estava ficando esquisito demais. A mulher ainda falou que um de nós podia ficar na porta para não deixar fugir, embora ela já tivesse deixado trancado lá atrás no quartinho. Eu logo cortei, senhora. Com todo o respeito, a gente não está entendendo nada. A senhora mora sozinha ou com mais alguém? Trancou quem aí? Alguém invadiu a sua casa? Fizeram alguma coisa com a senhora? A mulher ficou olhando para nossa cara, começou a roer as unhas, tremendo, e apontou para o corredor da casa. Falou que estava bem, mas que teve que inventar a briga no telefone porque senão a polícia nunca ia aparecer para ajudar, e implorou para a gente seguir ela. Eu e meu parceiro trocamos aquele olhar de quem está acostumado com emboscada. O bairro era bom, mas nunca dá para vacilar. E a história não estava batendo. Fomos andando pelo corredor e vimos os outros cômodos. Eram normais, bem bonitos, super arrumados. Um contraste bizarro com um quarto que ficava bem no fundo. Ela destrancou a porta com uma chave, e a gente passou por um corredorzinho minúsculo de 1 metro, até dar de cara com outra porta. Lá, ela parou e pediu para a gente entrar com muito cuidado. A gente não sabia nem o que fazer. Cuidado com o quê? Eu segurei a maçaneta, naquele silêncio absurdo, e perguntei para ela quem estava lá dentro, afinal. Lá dentro, oficial, tá a santa morte do meu genro. Ela saiu faz pouco tempo e queria me fazer mal. Não é que a gente duvide das pessoas, mas a gente lida com tanta coisa pesada que não dá para perder tempo com esse tipo de história. A gente não perguntou mais nada. Só suspirei, olhei para o meu colega e entramos. O quarto era totalmente diferente do resto da casa. Parecia que não via uma reforma há décadas. As paredes eram de um verde menta todo descascado, caindo aos pedaços. Não tinha uma única janela. O cheiro de mofo e lugar fechado era insuportável. Dava um nó no estômago. E lá no fundo, encostado na parede, tinha um colchão largado direto no chão, imundo, e uma estátua da Santa Morte do tamanho de uma pessoa adulta. Ela estava deitada em cima do colchão, com os pés virados bem para onde a gente estava. O visual era macabro. Não vou mentir. Era uma estátua bem velha, com a pintura gasta. A gente rodou a lanterna por tudo, mas não tinha mais nada no quarto. Não tinha outra porta, não tinha móvel, nada. E como não encontramos ninguém? Bom, a gente não queria julgar a senhora, mas o que mais a gente ia pensar? Do lado da cama tinha um monte de vela. Tudo vela preta, daquelas grossas, algumas já derretidas até o fim dentro nos copos de vidro. E a gente só viu isso na lanterna porque a luz do teto não ligava. A senhora jurou que a lâmpada parou de funcionar no dia que trouxeram aquela santa para casa. A gente iluminou cada canto do corredor e do quarto. Nada. Tudo muito bizarro, claro, mas fazer o quê? Cada um com as suas crenças. Quando a gente estava saindo, a senhora entrou em desespero. Começou a chorar e implorar para a gente ajudar a tirar aquela estátua dali antes que o genro dela chegasse. Ela falava que a Santa Morte tinha levantado porque ficava com raiva quando pediam as coisas para ela e esqueciam de acender as velas, que era por isso que ela estava andando por lá e que não aguentava mais aquilo sob o mesmo teto. Nós fomos para o corredor para falar com ela. Beleza, a gente podia quebrar esse galho e levar a estátua para a calçada. Não é que a gente acreditasse na história, mas já que a gente estava ali, não custava nada ajudar uma senhora apavorada. Decidimos isso ali no aperto do corredor. Meu parceiro fechou a porta do quarto. A senhora estava tão em pânico que bloqueava a nossa passagem. Foi bem na hora que a gente decidiu voltar lá para tirar a estátua que nós dois travamos. Olhei para o meu parceiro e ele estava pálido, porque do outro lado daquela porta fechada, a gente ouviu com a maior clareza do mundo passos rápidos. Alguém correndo descalço de um lado para o outro dentro daquele quarto escuro. Tá vendo?
Eu falei para vocês, a senhora gritou. Ela saiu correndo para o quarto dela, gritando, sangue de Cristo, e rezando alto. Ela foi tão rápido que sumiu. Eu saquei a arma, meu parceiro abriu a porta com tudo. E nada. A estátua estava lá, deitada do mesmo jeito, na mesma posição. Vasculhamos as paredes de novo atrás de alguma passagem secreta, mas naquele quartinho velho e sem janela, não tinha como. Nós saímos de lá e, olha, eu estava com o corpo todo arrepiado. O suor esfriou na nuca. Trancamos a primeira porta, depois a segunda. Quando chegamos na sala, ouvimos o barulho de chaves e a porta da frente se abriu. Um casal estava entrando na casa, com cara de assustado, perguntando o que a viatura estava fazendo ali. A senhora saiu do quarto antes da gente conseguir responder e começou a falar um monte de coisa para eles. Aí a gente entendeu que eram a filha e o genro dela. Deu para sacar na hora a dinâmica. A mulher ficava encolhida, calada, e o cara falava por ela. A filha até tentava abrir a boca, mas ele cortava. O cara tratava a sogra igual lixo. Depois virou pra gente, levantando a voz, cheio de marra, querendo saber o que a gente estava fazendo lá nos fundos. A senhora tentava falar que a casa era dela, mas ele mandava ela calar a boca. Eu falei bem sério que a gente foi lá para ajudar a dona da casa. Meu parceiro já estava ajeitando a postura para enquadrar o cara, porque o sujeito estava muito folgado. Aí a filha da senhora olhou para baixo, chorosa, e falou que a gente podia ir embora, que não tinha acontecido nada. Mas a senhora não aguentou. Pediu de novo para a gente tirar aquela coisa lá de trás, porque eles não conseguiam mais dormir em paz, já que a noite inteira a coisa ficava falando com eles do fundo do corredor. A senhora não era louca. Dava para ver nos olhos dela. Ela estava exausta e em pânico. Ela estava falando a verdade dela, mesmo que a gente não conseguisse processar como uma estátua ia fazer aquilo. E então, a casa inteira ficou num silêncio mortal. Porque lá do fundo do corredor escuro, enquanto todo mundo estava na sala, uma voz de mulher soltou um palavrão pesadíssimo pra gente. Um grito seco. Meu parceiro e eu engolimos em seco e fomos andando devagar em direção aos fundos. Nisso, o genro surtou. O cara que estava cheio de marra começou a chorar igual criança, agarrou a farda do meu colega e implorou pelo amor de Deus pra gente não tocar na menina branca dele. Falava que ela só ficava nervosa daquele jeito quando não acendiam as velas, ou quando alguém ria dela. Nós nos olhamos e decidimos que já deu. Não tinha crime ali. Não tinha mais o que fazer. Se era brincadeira de mau gosto para fazer a polícia perder tempo, ou se era outra coisa, a gente não ia pagar para ver. O rádio já estava chiando, chamando para uma emergência real num bairro ali perto que sempre tinha problema com a criminalidade. A gente não ia ficar ali de babá de estátua. Pode até ter sido sacanagem nossa deixar a velhinha na mão com aquilo tudo, mas a rua estava chamando, tinha gente correndo risco ali perto. Falamos que se o cara desse mais problema, era só a mulher ligar para a polícia de novo. Fomos para a viatura, ainda com sangue quente. Aquele genro era um baita de um babaca, mas a verdade é que ele entrou em desespero real quando a gente foi na direção do quarto. No caminho, eu e meu parceiro finalmente tivemos coragem de falar sobre o que aconteceu. E cara, a gente teve que admitir quem gritou com a gente e quem correu descalço naquele chão frio não era uma pessoa de carne e osso. Mas o que a polícia pode fazer contra algo que nem está vivo? Fizemos o boletim, esperamos a senhora ligar para a polícia de novo, mas o rádio nunca mais chamou para aquele endereço. De todas as coisas que eu vi no estado do México, essa é aquela que, mesmo anos depois, me faz trancar a porta 2 vezes antes de dormir. E ter certeza absoluta de nunca apagar todas as luzes da casa. O que eu vou compartilhar com vocês agora é algo que me arrepia a espinha toda vez que eu lembro. Eu juro que não entendo como uma bizarrice desse nível nunca passou nos jornais do país inteiro. Foi uma situação muito estranha, que só o pessoal que morava naquele bairro na época ficou sabendo. Isso e, claro, os policiais que trabalharam no meio daquela confusão toda. Uma dessas pessoas era minha tia. Ela trabalhava na Delegacia de Polícia Civil no estado do Paraná, atuando como investigadora na década de 70, e acabou caindo nas costas dela a responsabilidade de assumir esse caso de frente. Minha tia, que hoje em dia já está aposentada e descansando faz muitos anos, foi quem me contou tudo isso. Ela me disse
que tinha acabado de ser promovida no trabalho, para pegar aquelas investigações mais difíceis e complexas em uma região que era praticamente isolada na época, nas beiradas de uma pequena cidade no interior do Paraná. Foi bem nessa época que as pessoas da região começaram a ligar para a polícia avisando que crianças pequenas, com idades entre 8 e 12 anos, estavam simplesmente sumindo do mapa. Minha tia me contava que isso pegou todo mundo daquela região totalmente de surpresa, porque era o tipo de coisa que nunca tinha acontecido por lá antes. Tanto ela quanto os outros investigadores não faziam a menor ideia de por onde começar a procurar ou para qual direção olhar. Eles começaram a criar as primeiras ideias do que poderia ter acontecido. Saíram para fazer perguntas. Montaram buscas e investigações com tudo que vocês conseguem imaginar. Mas ela me dizia que eles não achavam absolutamente nada. Chegou num ponto em que eles até começaram a suspeitar que algum bicho do mato estivesse atacando e fazendo isso. Mas a questão é que eles não encontravam nenhum único rastro no chão. Algo que, se fosse realmente problema com algum animal selvagem, a cena seria totalmente o contrário e cheia de marcas na terra. E no meio de muitas coisas que eles começaram a levar em consideração, minha tia sempre falava dessa parte da investigação com muita raiva. Ela me dizia que, como eles não tinham muita experiência naqueles anos, as atitudes certas não foram tomadas a tempo e mais crianças pequenas continuavam desaparecendo por lá. Mas, voltando ao ponto principal, entre as coisas que eles iam juntando como um quebra-cabeça, a polícia percebeu que todos os meninos e meninas que desapareceram tinham saído de casa para dar uma volta de bicicleta. Eles tinham se afastado das casas deles por apenas algumas ruas. Ouvindo os depoimentos das pessoas, minha tia e os colegas de delegacia sacaram esse detalhe. Só que eles procuravam, mas não encontravam nenhuma bicicleta sequer jogada pelo caminho. E isso também era algo muito, mas muito estranho. Por causa disso, eles chegaram à conclusão de que talvez fosse alguma pessoa ruim que estivesse sequestrando as crianças. Esse criminoso com certeza precisaria usar uma picape para conseguir levar as bicicletas junto também, algum tipo de veículo de caçamba. E bom, nas investigações que ela me contava que eles seguiam fazendo com as famílias totalmente destruídas de dor, tiveram que se passar uns 2 meses inteiros para que a polícia finalmente descobrisse que se tratava de um rapaz de uns 25 anos de idade. Esse cara trabalhava como ajudante geral em uma loja de materiais de construção ali daquele bairro e usava a picape da própria loja para cometer essas maldades. Mas, por favor, não vão pensar que o motivo de eu estar descrevendo esse relato para vocês é apenas focado no que esse homem fez. O caminho não é por aí, porque a forma absurda de como a polícia conseguiu encontrar esse cara é o que, até os dias de hoje, minha tia me diz que ninguém conseguiu explicar direito como aconteceu. Que o negócio foi tão louco que, mesmo que na época eles tenham sido obrigados a preencher um relatório oficial de papelada, ainda assim, ninguém que lê aquilo consegue dar crédito ou acreditar em como as coisas se desenrolaram. O que acontece é que essa pessoa, para falar a verdade, tinha muito pouco contato e pouca amizade com os outros. Minha tia me contou muitos detalhes que, por agora, não vale a pena ficar comentando, senão eu não termino o relato hoje. Mas a polícia acabou descobrindo algumas coisas pelas poucas conversas que ele tinha com os vizinhos. Ou quando de repente o pessoal puxava assunto com ele na loja de ferragens. Eles sabiam que de vez em quando ele pegava a estrada para ir visitar os pais e os irmãos, que moravam mais para o sul, descendo para o estado de Santa Catarina. Ele passava desde um final de semana até os 7 dias completos por lá. Só que ninguém percebeu que quando aconteceu o sumiço da última criança, ele arrumou as coisas e viajou para lá antes mesmo de os pais do menino avisarem a polícia sobre a situação. Essa pessoa tinha tudo friamente calculado na cabeça, e quando ele retornou de viagem depois que minha tia e os parceiros dela já estavam quase com a certeza absoluta de que era ele, eles foram até a casa dessa pessoa para investigar, sabendo que ele ainda estava na estrada voltando para o Paraná. Chegando na frente da residência desse cara, que morava numa área mais isolada, mas que tinha vizinhos morando um pouco perto, os policiais encontraram um monte de bicicletas jogadas na calçada e no quintal da casa. Minha tia dizia que parecia que alguém tinha desenterrado todas elas,
porque as bicicletas estavam completamente cheias de terra da roça. Só que a polícia revirou tudo, e nem no quintal dele, nem nas proximidades, eles acharam nenhum buraco no chão que pudesse dar alguma pista de que as bicicletas estivessem escondidas por ali, em alguma área específica. Não fazia o menor sentido. E exatamente nesse mesmo dia, esse homem chegou de viagem bem na hora em que minha tia e os investigadores estavam analisando tudo aquilo que ninguém conseguia explicar. Ele tentou fugir correndo, mas minha tia conta que eles deram voz de prisão e agarraram o sujeito sem ter muito problema. Foi uma perseguição bem curta. Quando os policiais chamaram os pais das crianças para ver se eles reconheciam alguma daquelas bicicletas sujas, muitos deles entraram em choque e afirmaram que sim. Aquelas eram exatamente as bicicletas que eles tinham comprado para os filhos pequenos, mas ninguém na delegacia entendia quem tinha feito a ação de colocar tudo aquilo ali. Eles investigaram ainda mais. Ficaram fazendo perguntas, apertando os vizinhos. Minha tia me contou que ninguém confirmava nada ou dava qualquer sinal de que ele estivesse fazendo aquilo. Somente os investigadores e minha tia que acompanhavam os passos do cara. Então, o povo da rua não sabia de nada do que ele andava aprontando. E por causa disso, ninguém teria como saber quem foi lá, buscou as bicicletas e largou tudo ali da noite para o dia. Isso era impossível, já que minha tia me garantiu que na noite anterior, a polícia tinha ido na porta da casa dele para tentar procurar alguma coisa que ajudasse no caso, e não tinha nada no terreno. Eles também tinham conversado com 2 vizinhos naquela mesma madrugada, e também nada. Esse homem acabou confessando na delegacia que tinha sido ele mesmo que cometeu os crimes, mas ele chorava desesperado, dizendo que não foi ele quem desenterrou as bicicletas. Ele confessou para a polícia que a bicicleta que estava enterrada mais perto dali ficava a quase 40 minutos de viagem de distância, descendo a rodovia sentido sul, e as outras bicicletas estavam ainda mais longe daquela cidade do interior do Paraná, no caminho da serra indo para a casa dos pais dele em Santa Catarina. Todas elas foram enterradas bem separadas, nas margens da rodovia, no meio da mata fechada. Não existia condição humana de como aquelas coisas chegarem até a casa dele de uma noite para a outra, coisa da qual minha tia também estava com a certeza absoluta. Lá na delegacia, os policiais chegaram a uma conclusão que nunca, em hipótese alguma, poderia ser colocada no papel. Eles acreditavam que o espírito daquelas crianças pequenas, de quem ele tirou a vida e nunca revelou onde os corpos estavam escondidos, foi quem teve a força de desenterrar as próprias provas. Eles tinham certeza disso, até porque a prefeitura da cidade oferecia uma pequena recompensa em dinheiro em troca de pistas, e ninguém apareceu para cobrar nenhum centavo. Para minha tia e seus colegas, essa foi a prova definitiva de que as coisas do além cobram suas próprias dívidas, quando a justiça dos homens demora. No relatório oficial, registraram apenas que algum morador anônimo entregou as bicicletas na madrugada. Mas no fundo, todos eles sabiam muito bem quem ou o que tinha percorrido quilômetros de rodovia deserta na calada da noite para apontar o dedo para o assassino.